Bom dia, turma do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. A aula passada eu comecei a comentar aqui a respeito do romance Quincas Borba, né? E também deixei algumas atividades para vocês, limitando aí do capítulo 1 ao capítulo 35, né? Então disse que Quincas Borba é uma obra que pertence ao período literário chamado realismo. Disse também que é um romance, faz parte desse gênero. Expliquei que é um romance, né? Coloquei a definição aqui dentro desse slide, uma narrativa longa, mais complexa, cheia de personagens, variação de espaço, de tempo, né? Muitas células de tensão dentro de um romance. Geralmente os romances eles são mais volumosos, né? Do que um conto, por exemplo, né? É um romance de folhetim porque a cada edição de um jornal, Machado de Assis publicava um fragmento desse romance. Aqui algumas características, né? Pertence ao período literário chamado realismo. Eu disse que o realismo ele tem algumas características, tá? Então é um período literário lá do finzinho do século XIX. E qual que são as principais características? Um olhar objetivo, não idealizado sobre a sociedade, as suas instituições, tá? Ele vai na contramão ao egocentrismo pregado aí pela segunda geração do romantismo. Vocês vão estudar com mais detalhes no ensino médio isso daqui, mas deixo a dica já, tá? Busca representar a realidade, mas de uma forma crítica e sem paixão, sem pessoalidade. Usa-se muita ironia, tá? E, representar, eu diria, com objetividade a figura humana, né? E suas contradições, né? Sem o estereótipo de herói, do vilão, tá? E combate as ideias românticas aí. E tudo que e o que permeia o realismo, né, o que temos de pano de fundo, seria as teorias científicas, né, evolucionismo, que o ser humano evoluiu dos primatas, né, determinismo, tudo é pré-determinado pela natureza, aquela coisa, o homem é fruto de sua raça, de sua classe, do momento histórico também, né? O positivismo como que acaba tomando, né, as ciências experimentais como modelo do conhecimento humano, né, em detrimento de especulações metafísicas ou teológicas, né? A abolição da escravidão também temos como pano de fundo em 1889 e a proclamação da República também acontecendo aí nesse período, beleza? Bom, gente, passando aqui um pouquinho para frente, então eu deixei, disse também que é muito comum, né, encontrarmos digressões dentro da obra do Machado de Assis, né? Daqui a pouco eu mostro na prática como isso funciona. Eu limitei aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 34 algumas questões, tá? Então vamos à primeira. Rubião sente algum remorso pela morte de sua irmã? Explique com trechos. Oh, professor, mas eu não consegui encontrar, né? Aqui eu não dei a dica do capítulo, né? Mas vamos lá, eu tenho a tela aberta aqui. Vamos ao capítulo número 2. Está aqui, ó. Vejam só, que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho. Buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados. Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa. Antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. Vejam só, o certo é que eles estão no céu, né? E aqui é, ele afirma também que podia vir um filho, uma filha, né? Uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, Mana Piedade, né? A irmã dele, Maria Piedade, né? Quincas Borba quase se casou com Maria Piedade, mas ela teve uma doença, né?
uma inflamação na pleura, né? E acabou morrendo, falecendo. Depois Quincas Borba adoece e o Rubião vira um enfermeiro do Quincas Borba, né? Então, teve algum remorso? Nenhum. Não? Olha o temor dele, podia vir um filho, porque daí o filho, né, seria o herdeiro universal aí de Quincas Borba. Vejam só, nenhum remorso, né? Próxima questão. Vamos abrir aqui. Qual é a situação financeira de Rubião relatada no capítulo 1? Fácil, né, gente? Capítulo 1. É só vir aqui, ó, qual que é a situação financeira dele. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado, então comparava, né, o passado com o presente, que, que era há um ano professor, que é agora capitalista. Veja só, capitalista, proprietário de uma grande casa, né, no bairro de Botafogo. Né. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha. Para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo desde as chinelas até o céu. Tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam só, né? A sensação de grandeza, né? Ser dono de tudo isso. E, e então a situação dele financeira era muito boa. Proprietário de uma grande casa, aqui perto de uma enseada, então, né, provavelmente de frente ao mar. E tudo. Beleza? Então, continuando, hein? Próxima questão, vamos abrir aqui. Quincas Borba defendia um sistema filosófico. Como se chamava esse sistema e quais eram os seus fundamentos? Vamos lá para o capítulo 6. Então, capítulo 6, deixa eu até que fica mais fácil. 6, beleza. Então, aqui, ele fala em diversos. No capítulo 5 também ele dá uma pitada, né, do que é humanitas, né? Mas aqui, ó, e que humanitas é esse, né? Humanitas é o princípio, né? Deixa eu ver aqui. Mas que humanitas é esse aqui? Humanitas é o princípio que há nas coisas toda certa substância recôndita e idêntica a um princípio único universal, eterno, comum, indivisível, indestrutível. Para usar a linguagem de Camões, aqui ele dá outro exemplo, né? Uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e invisível, né? Pois essa substância, ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas, tá bom? Assim lhe chamo porque resume o universo é o homem. Vais entendendo? Beleza? Então está aqui, é como se fosse um movimento de conservação, tudo mais. Daí ele dá exemplo aqui, né? Duas tribos. Primeiro ele deu o exemplo de como a avó morreu, né? Depois ele deu esse exemplo aqui. Duas tribos brigam, né? Para ter a posse de um campo de batatas, né? Depois aqui, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Bom, continuando, hein? Próxima questão, questão número 4. Vamos lá. O narrador muitas vezes interage com o leitor. Isso se chama digressão. Cite um trecho em que o narrador faz o uso desse recurso. Então vamos lá para o capítulo 3. Veja só o que acontece aqui, ó. Voltando, capítulo, só um instante, gente. 3, aqui, ó. Um criado trouxe o café, né? Então, deixa eu ver aqui. No finzinho do capítulo 3, gente, aqui, ó. Vem comigo, leitor. Olha essa parte aqui, ó. Vem comigo, leitor. Vamos vê-lo meses antes, à cabeceira do Quincas Borba. Tá? Isso aqui é uma digressão, tá? É bem comum, né, nas obras do Machado de Assis. Próxima questão. Em que trecho do capítulo 10 fica evidente a insanidade de Quincas Borba?
Então aqui eu dei uma dica, hein? Capítulo 10. 10 passou. Bom, aqui, capítulo 10. Vocês sabem que Quincas Borba ele foi para o Rio de Janeiro, né? Ele falou pro Rubião que ia a uma viagem de negócios e ali ele ficou. Depois ele mandou uma carta pro Rubião, né? Meu caro senhor e amigo, então essa carta aqui, ó. Você há de ter estranhado o meu silêncio. Não lhe tenho escrito por certos motivos particulares, etc. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservado. Reservadíssimo? Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro. Ignaro é ignorante, né? Rubião, a nossa intimidade permitia-me dizer palavra mais crua. Bom, aqui ele alega ser Santo Agostinho, tá? Então, veja só também a mania de grandeza, né? A mania de grandeza é algo que sempre permeia a, a obra toda aqui, Machado de Assis, né? E também o mundo de aparências também, né? É um elemento muito trabalhado aqui dentro, tá? Então, a carta que deixa evidente que Quincas Borba já não estava batendo bem. Próxima questão. Tá. O que motivou o Rubião a se mudar para o Rio de Janeiro? Então, vamos lá. Deixa eu abrir a obra, né? Vamos ao capítulo 15, um pouquinho mais para frente aqui, ó. 11, 13, 15 aqui, ó. Já quase no finzinho aqui, né, gente? Pouco, Rio de Janeiro, cresci, ver. Ó, aqui, ó, localizem esse parágrafo aqui, ó. E assim, descendo e subindo as ruas da cidade, sem guiar para casa, sem plano, com sangue aos pulos, de repente surgiu-lhe este grave problema: se iria viver no Rio de Janeiro ou se ficaria em Barbacena. Sentia cócegas de ficar, de brilhar onde escurecia, de quebrar a castanha na boca aos que antes faziam pouco caso dele, e principalmente aos que se riram da amizade do Quincas Borba. Mas logo depois vinha a imagem do Rio de Janeiro que ele conhecia, com seus feitiços, movimento, teatros em toda parte, moças bonitas, vestidas à francesa. Resolveu que era melhor, podia subir muitas e muitas vezes a cidade natal. Tá? Então está aqui. Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, né? Então, onde as coisas aconteciam. A família real se mudou para lá. Então, a cidade era muito bem estruturada comparada ao resto do país, né? E atraía gente de tudo que é lugar. Bom, continuando. Cristiano, como muitas outras, é uma personagem de aparência. Em que trecho do capítulo 35 isso fica evidente? Bom, gente, vamos ao capítulo 35. Deixa eu dar uma corrida aqui. 35, 25. Só um instante. 33, 34, 35. Ó, vamos lá. Então aqui nesse parágrafo aqui, ó. Só um instante. Ó. O pior é que ele despendia todo o ganho e mais. Está falando aqui do Cristiano, hein? Era dado a boa chira, né? A vida boa, né? Reuniões frequentes, vestidos caros de joias para a mulher, adornos de casa, mormente, né? Principalmente se eram de invenção ou adoção recente. Então, assim, ele seguia modas, levavam-lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas, era escasso consigo mesmo. Ia muita vez, vejam isso, gente, ia muita vez ao teatro sem gostar dele, né? Ia a bailes em que se divertia um pouco, mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular. Então, um cara vaidoso, ele ia no teatro para passar a imagem de pessoa culta, né?
é, sem gostar, né? Você vai em um lugar sem gostar do lugar, né? Tinha essa vaidade, né? Decotava a mulher sempre que podia e até onde não podia para mostrar aos outros as suas venturas particulares. Era assim um rei, né? Candaulês, mais restrito por um lado e por outro mais público. Beleza? Então uma pessoa voltada para aparências, né? Então ele tinha muita pose, né, cristiano. Continuando, hein? Acho que era a última essa daqui, né? Cristiano era a última. Bom, gente, a próxima atividade ela ela abrange aí do capítulo 35 ao capítulo 53, tá? Então, são essas questões, são quatro, né? Dona Tunica sentiu grasnar do velho corvo da desesperança. O que o narrador quis dizer com essa expressão? Então, leiam, tá? Encontrem esse trecho, o contexto em que ela aparece e expliquem aí, tá bom? O narrador diz que Cristiano Palha gostava da mulher, até o ponto singular de publicá-la. Veja só, existe ironia nesta afirmação? Comente. Então, bacana, né? A gente sabe que o realismo ele usa muito esse recurso estilístico, né? Ironia. Então, gostaria que vocês comentassem esse trechinho aqui, tá? Leiam todos os capítulos que eu mencionei aqui em cima para vocês perceberem o contexto onde isso foi dito, tá? A respeito de Rubião, Sofia disse ao marido: fica sabendo que não é o hábito que faz o monge. O que ela quis dizer com esse dito popular? Mesmo sabendo do atrevimento de Rubião perante Sofia, Cristiano Palha não quis romper o relacionamento com Rubião. Por quê? Então Rubião bancou o atrevidinho para cima de Sofia, né? Ela também deu espaço e porque ela começou também a trocar olhares com o Rubião, né? Em um dos jantares, né? Então o Rubião também com vinho na cabeça acabou bancando o atrevidinho, né? E Rubião acabou conduzindo Sofia até um jardim para olhar as estrelas e tudo mais, mas ele acabou passando dos limites aqui, né? Daí a Sofia acaba contando o que aconteceu a Cristiano, né? Daí acabou dando essa conversa aqui, né? Ela falando que o hábito não é o hábito que faz o monge, né? E o Rubião não quis romper o relacionamento, perdão, Cristiano Palha não quis romper o relacionamento com o Rubião, né, por um motivo, né? Eu gostaria que vocês comentassem aí, tá? É só isso, turma. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação, tá? Estamos quase com 18 minutos aqui, quase 20 minutos de aula. Façam essas questões para a próxima aula, que será a live da sexta-feira. Um grande abraço, se cuidem, tá? E até mais, turma.